Olá, senhoras e senhores. Daremos início ao 7º painel, Legalidade e Liberdade no Planejamento Tributário. Presidindo esta mesa, temos já ocupando o lugar o Dr. Durval Araújo Portela Filho, mestre em Direito Econômico, líder de consultoria tributária da PwC Brasil, advogado e contador. Vamos aplaudi-lo, senhoras e senhores. Obrigado. Os palestrantes, Dr. Ricardo Mariz de Oliveira, graduado em Direito pela Faculdade de Direito da USP no ano de 1963, advogado e autor de livros e artigos, presidente do IBDT. Doutora Marta Toribio Leão, professora do Mackenzie e do mestrado do IBDT, doutora em Direito Tributário pela USP, mestra em Teoria do Direito pela Universidade de Gênova. Dr. Carlos Henrique de Oliveira, doutor em Direito pela USP, professor da pós-graduação da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto, pesquisador do GETRAB da USP e do Núcleo de Estudos Fiscais da FGV. Dr. Sérgio André Rocha, professor de Direito Financeiro e Tributário da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, livre docente em Direito Tributário pela USP, advogado e parecerista. E o Dr. Luiz Flávio Neto, coordenador e professor do IBDT, doutor e mestre pela USP, Postdoctoral Research Fellow do IBFD, advogado. Tenha a bondade, Dr. Durval Araújo Portela Filho. Obrigado. Agora. Olá, bom dia. Bom dia a todas, bom dia a todos. É uma satisfação tê-los aqui hoje, nesse nosso painel que tem por objetivo explorar o tema Legalidade e Liberdade no Planejamento Tributário. Antes de mais nada, eu queria cumprimentar cada um dos membros do nosso painel, começando pelo Dr. Ricardo Mariz de Oliveira, a quem eu rendo as melhores homenagens e a quem eu agradeço pela deferência do convite para que eu presidisse esse painel de extrema importância, representando um desafio que eu gosto muito, por ser um apaixonado do tema. Queria também cumprimentar o Dr. Carlos Henrique de Oliveira, o Dr. Luiz Flávio Neto, a doutora Marta Toribio Leão, o Dr. Sérgio André Rocha. Queria, antes de mais nada, dizer que, para mim, é uma honra muito grande e uma satisfação também de mesma magnitude presidir esse painel por duas razões. Primeiro, pela paixão que eu tenho pelo tema, aliás, quem não tem, do planejamento tributário, que para mim significa um instrumento tributário de uma vida toda. Ao longo da minha profissão, foi o que eu sempre fiz, foi o que eu sempre me desafiei a fazer da melhor forma possível para os meus clientes e para os meus colegas. Em segundo lugar, pela estatura acadêmica e profissional dos palestrantes que estão aqui, que contam com minha profunda admiração e, como eu já falei para todos eles, hoje eu vou aprender muito aqui nesse painel. É importante destacar que os subtemas do painel serão apresentados pelos ilustres palestrantes preponderantemente com base do que eles entendem do que vem a ser o sentido e alcance de duas decisões icônicas em relação ao tema. A primeira delas é a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à ação direta de constitucionalidade número 66, e a segunda decisão refere à ação direta de inconstitucionalidade número 2446, de tal forma que elas vão permear, espero, muito do que vai ser apresentado aqui hoje nesse painel. Lembrando que a ADC 66 é aquela que teve decisão do Supremo por maioria de votos,
determinando a constitucionalidade do artigo 109 da Lei número 11.196, aquele artigo que veio prever a possibilidade de que profissionais, detentores de capacidade intelectual, prestadores de serviços de natureza científica, artística ou cultural, uma vez organizados sobre a forma de sociedades, podem prestar tais serviços, ainda que de forma personalíssima, sujeitando-se às incidências fiscais e previdenciárias a que estão sujeitas as pessoas jurídicas. Essa ação ela foi movida por iniciativa da Confederação Nacional da Comunicação Social, com o intuito justamente de fazer prevalecer o entendimento da constitucionalidade desse artigo, uma vez que ele vinha sendo objeto de uma série de disputas no contexto do tema da pejotização, que será apresentada pelo colega Carlos Henrique de Oliveira, e num contexto em que havia uma série de decisões adversas no âmbito dos tribunais da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal e do próprio CARF. Daí a movimentação dessa ação declaratória de constitucionalidade para se reverter esse cenário e se atribuir a efetiva legalidade, a efetiva eficácia, né, do artigo 129, introduzido à Lei 11.196. É interessante destacar, e aqui eu vou trazer alguns excertos, alguns pontos dos julgados, justamente para estimular, para catalisar a apresentação que se seguirá dos painelistas. É importante destacar que a ministra relatora, a ministra Carmen Lúcia, que é a mesma relatora da ação direta de inconstitucionalidade, a 2446, ela, no seu voto vencedor na ADC 66, reconheceu que a Constituição Federal estabeleceu a liberdade de iniciativa e a garantia de livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou provisão e livre exercício de qualquer atividade econômica. E um dos votos condutor do acórdão, ele se referiu especificamente a um precedente da própria Casa, em decisão plenária, que é decorrente de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, a número 324, que concluiu que a regra jurídica válida do modelo de vínculo jurídico estabelecido entre prestador e tomador de serviços deve pautar-se pela mínima interferência na liberdade econômica constitucionalmente assegurada e revestir-se de grau de certeza para assegurar o equilíbrio das relações econômicas e empresariais. Apesar de todo esse contexto de liberdade econômica nas relações entre prestador de serviço e contratante, a se descaracterizar uma relação trabalhista, é fato que, nesse mesmo julgado, houve uma ressalva. A ressalva, ela determina de forma clara que a opção pelo regime fiscal previdenciário menos gravoso permanece sujeita à avaliação de legalidade e regularidade pela administração ou pelo Poder Judiciário, que poderá ser invalidada caso verificada a simulação das pejotizações como meio de maquiagem de contrato de trabalho. O tempo todo a gente percebe, de forma adjacente a decisões de cunho mais liberal, o vínculo ou a determinação da observância da inexistência de qualquer tipo de simulação nessas relações. Passando adiante nessa pequena relatoria necessária para a introdução do tema às senhoras e aos senhores aqui na plateia, a ação declaratória de inconstitucionalidade número 2446, por sua vez, foi proposta pela Confederação Nacional do Comércio, com o objetivo de declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 116 do nosso Código Tributário Nacional, introduzido pela Lei Complementar número 104, em 2001, e que trouxe para o nosso ordenamento jurídico, àquela época, até então, a suposta norma geral anti-elisão,
que cada vez mais não vem se configurando como tal, até pelo próprio julgamento da ADI 2446. Aquela norma que inseriu a possibilidade da autoridade administrativa desconsiderar atos e negócios jurídicos praticados pelo contribuinte, toda vez que ficar clara a finalidade de que esses atos e negócios venham ou tenham por dissimular a ocorrência do fato gerador ou os elementos que caracterizam o fato gerador, observados os procedimentos a serem estabelecidos em legislação ordinária. E a análise do tema pelo nosso Supremo Tribunal Federal, que teve também como relatora a ministra Carmen Lúcia, em apertada síntese, ela, no seu voto vencedor e condutor do acórdão, concluiu pela constitucionalidade da matéria, em função especificamente da análise dos pontos que foram levados para se arguir a inconstitucionalidade, e concluiu também que, sem dúvida alguma, essa é uma norma de eficácia contida, carecendo para que possa ser observada de regulamentação por lei ordinária. Embora ela tenha concluído pela constitucionalidade da norma, ficou muito claro que essa conclusão não se alinhou ao que se tinha até então de expectativa ou de movimentos à época, no sentido da caracterização desta norma como uma norma anti-elisão, na medida em que, também no seu voto condutor, e aqui eu estou, de fato, fazendo uma síntese muito apertada, sabemos que tivemos votos divergentes da própria constitucionalidade pelo ministro Lewandowski, que foi acompanhado pelo ministro Alexandre Moraes. Não estou aqui entrando nos detalhes, apenas para contextualizar o tema no que ele traz de mais importante para a apresentação dos nossos painelistas. A ministra, no seu voto condutor, ela trouxe alguns conceitos extremamente importantes para balizar o caminho do planejamento tributário pelos contribuintes, o sentido e alcance desta norma, ao prever que a norma não proíbe o contribuinte de buscar pelas vias legítimas e comportamentos coerentes com a ordem jurídica, economia fiscal, realizando suas atividades de forma menos onerosa e, assim, deixando de pagar tributos quando não configurado fato gerador cuja ocorrência tenha sido licitamente evitada. Igualmente, restou esclarecido que o planejamento tributário deve ser entendido como o momento em que há diminuição lícita dos valores tributários devidos, e não quando o contribuinte atua de forma a ocultar o fato gerador materializado para omitir-se ao pagamento da obrigação tributária devida. Por fim, o próprio voto, de forma muito clara, falou aquilo que eu mencionava no começo dessa abertura, dizendo que a denominação norma anti-elisão é de ser tida como inapropriada, cuidando do dispositivo de questão de norma de combate à evasão fiscal. Portanto, o que trouxe a ministra Carmen Lúcia no seu voto como tutor foi nada mais, nada menos do que aquilo que este humilde presidente da mesa sempre acreditou que seria o sentido e alcance daquela norma, com alguns outros contornos que eu vou deixar para que os ilustres painelistas explorem nessa nossa sessão, nesse nosso painel. Feita essa breve apresentação do tema objeto do painel, eu tenho a satisfação de passar a palavra para o doutor, professor Luiz Flávio Neto, pedindo gentilmente que os painelistas se atenham ao nosso tempo de 20 minutos.
Bom dia a todas e a todos. Que alegria imensa estar aqui hoje. Agradecendo na pessoa do nosso presidente, Durval Portela, todos os nossos colegas de mesa, professor Ricardo Maria de Oliveira, a quem cumprimento toda a organização desse evento, que no seu segundo dia, no início do seu segundo dia, já se mostra marcante nas discussões que nós temos. Professor Carlos, professora Marta, querido amigo Sérgio, professor Sérgio. Uma alegria imensa estar aqui hoje, após tantos anos desse congresso tão tradicional, que até então estava sendo realizado online, e agora nós temos os abraços. Esses abraços que dão um calor e um tempero tão especial para essas discussões acadêmicas. Uma alegria enorme também de tratar desse tema, talvez um dos temas mais apaixonantes do direito tributário, planejamento tributário. E, tão bem organizado o Congresso, não ficaremos aqui apenas em discussões teóricas a respeito do tema, mas a organização selecionou julgamentos do Supremo Tribunal Federal que nos confrontam a questões concretas da aplicação desse instituto. O tema que me foi incumbido, a ADC número 66, e eu tomei a liberdade de atribuir esse título, que já dirá um pouco do conteúdo da minha apresentação nesses meus próximos 18 minutos. Opções fiscais e ADC número 66, calibração ao intolerômetro do planejamento tributário. E eu já adianto para vocês que eu sou daqueles que ouço os meus professores, e até pouco tempo atrás eu utilizava a expressão hidrômetro da intolerância ao planejamento tributário. E uma aula com o professor Ricardo Maria de Oliveira, o professor Ricardo sempre muito organizado, nós iríamos dividir uma aula a respeito de planejamento tributário no mercado financeiro, um curso organizado pelo EBDT. Tivemos uma reunião antes e o Ricardo me disse o seguinte: talvez um nome melhor seja um intolerômetro ao planejamento tributário. E nós temos aqui esse nome. O que seria esse intolerômetro ao planejamento tributário? É bom que se diga, desde já, que cada sistema jurídico, de acordo com as suas tradições, com as suas regras, com as suas necessidades, com a decisão do agente competente, irá calibrar a sua tolerância ao planejamento tributário. Não pense, qualquer um de nós, que ao tolerar um planejamento tributário, está o Estado nos fazendo algum favor. O Estado não tolera a nossa liberdade, como diz o professor Luiz Eduardo Chueri em seu curso de Direito Tributário. O Estado existe para garantir a liberdade coletiva de todos nós. Haverá sempre um espaço à liberdade, necessariamente, que pode ser regulada, jamais extinta. Logo, haverá sempre uma decisão a respeito de qual espaço é esse para o planejamento tributário. E esse espaço dependerá de sistema a sistema. Cuidado com as importações acríticas que se faz. E há também, diria, já que é o momento de inovar em algumas palavras, um provocômetro ao planejamento tributário. Há sistemas jurídicos que provocam um pouco mais ou um pouco menos que o contribuinte haja de forma a economizar tributos. Sistemas mais complexos, sistemas com uma quantidade maior de benefícios, sistemas de benefícios fiscais, sistemas com opções fiscais mais vastas, sistemas que concedem isenções a determinadas categorias em face de determinados atos, em uma maior quantidade, muito provavelmente irão provocar aquele instinto humano para se adequar a determinadas situações que culminem com uma menor tributação. Onde se encaixa o sistema jurídico brasileiro nesse intolerômetro ao planejamento tributário e este provocômetro ao planejamento tributário? Eu diria que nós podemos fazer essa análise de uma maneira ampla, dizendo aquele sistema jurídico, ele é mais moderado ao intolerar planejamentos tributários, e eu diria que o Brasil se enquadra nessa categoria, uma categoria moderada. Podemos ainda fazer essa análise olhando para casos concretos. Nessa situação concreta, o agente competente para tomar a decisão, e já que o tema do Congresso é legalidade, no slide seguinte, faria aqui o cotejo a respeito da decisão do agente competente para o tema que me coube aqui agora. Diria que o agente competente brasileiro para tratar dessas questões seria a lei complementar, e me parece que, de uma maneira geral, estamos em um ambiente moderado de intolerância. Podemos ainda olhar para uma situação concreta e dizer isso foi tolerado ou não foi tolerado. O que é planejamento tributário? É muito interessante esse tema,
que quando você conversa a respeito disso, cada um acaba tendo, provavelmente, uma determinada interpretação, um determinado conceito. Por isso é importante ao interlocutor que se estabeleça do que se está dizendo. Tivemos aqui, é sempre um privilégio ter o professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior conosco, e ontem tivemos uma palestra magnífica do professor Tércio. O professor Tércio, ao lidar com esse âmbito de liberdade que nós possuímos, especialmente diante da Constituição Federal Brasileira, nos diz, olhando inclusive para o exemplo da proteção à vida. Uma pessoa que comete um ato ilícito pode ter a sua liberdade restringida, naturalmente, mas jamais terá essa liberdade aniquilada. A pena de morte não é permitida pela Constituição Federal Brasileira. Esse espaço de liberdade, quando eu falo de planejamento tributário, é um espaço de liberdade assegurado pela Constituição Federal Brasileira. Ele sempre deverá existir. A Constituição Federal Brasileira é farta em liberdades econômicas, livre iniciativa, livre concorrência, uma série de princípios, de valores que, naturalmente, deverão ser sopesados ao serem aplicados. Há proteção a essa liberdade. Este âmbito de liberdade sempre deverá existir. Pode ser regulado, a liberdade pode ser regulada, jamais aniquilada. Essa atuação do contribuinte pode levar a uma economia de tributos, ou mesmo a não ocorrência do fato gerador, a ocorrência de um fato gerador menos tributado, ou ainda a postergação do pagamento, um efeito financeiro talvez se enquadre aqui também nesse conceito de planejamento tributário. A lei não proíbe, mas também não prescreve como expressamente legítima uma determinada atuação. Aqui nós temos um certo caráter de subjetivismo, aqui nós temos a capacidade técnica dos profissionais que irão atuar e irão identificar oportunidades, algumas lacunas da legislação. Classificações, existem classificações legais, e quando a academia classifica, existem as classificações mais úteis e menos úteis. Para mim, é útil, e vem muito a calhar para o tema da minha apresentação, essa outra esfera verde. Aqui eu tenho um planejamento tributário em sentido amplo, não aquele planejamento em sentido estrito que eu falei há pouco, mas um planejamento em sentido amplo, em qual se encaixam as opções fiscais. Aqui eu tenho uma mensagem expressa do legislador: vá por este caminho, pois eu, agente competente, estou lhe dizendo que este caminho irá ter como consequência uma economia tributária. E os exemplos são tão vastos no Brasil, talvez o exemplo mais pueril de todos, mais simples do nosso dia a dia, pelo menos eu que faço a minha declaração do imposto de renda, se eu tenho muitas despesas com saúde, educação, tenho uma opção da declaração completa, não é isso? Mas, se eu clicar e falar em enviar para a Receita Federal, o sistema provavelmente vai abrir uma janelinha e vai falar o seguinte: espera um pouquinho, Luiz Flávio Neto. Se você enviasse a declaração simplificada, você pagaria menos. Tem certeza que você quer pagar mais? É uma opção fiscal, a declaração completa ou simplificada. Há razões que levam a administração fiscal a desejar que eu envie a declaração simplificada. Muito menos gastos com fiscalização, preciso de menos pessoal da Receita Federal para fazer a análise de nota a nota de despesas médicas. Eu não consigo enviar a minha declaração de imposto de renda pela completa, a não ser que eu diga, sim, eu quero pagar mais. Veja que é uma decisão consciente do legislador. Por isso que aqui eu digo que é um safe harbor, porque jamais ninguém poderia me questionar qual é o meu propósito negocial, se é que esse conceito existe no nosso sistema. Há algum propósito negocial para que você envie uma declaração simplificada? Não cabe essa discussão aqui. Por isso que eu provoco também dizendo que é uma prática imaculada, desejada ou mesmo incentivada pelo Estado. E aqui cabe também, naturalmente, normas tributárias indutoras. Por meio de opções fiscais, pode muito bem o legislador estabelecer uma determinada opção que irá chegar a determinadas finalidades desejadas pelo Estado e como incentivo, como atrativo para isso, um regime tributário com menor tributação ou mesmo uma tributação simplificada. Aqui, professor Ricardo Maris de Oliveira e outras oportunidades que discutimos, Ricardo me diz: para mim, eu não distingo. Para mim, essas duas categorias, pela minha leitura da posição do Ricardo, estariam em uma mesma situação.
Eu acho útil diferenciar as opções fiscais desse planejamento tributário em uma forma mais estrita. E algo que, obviamente, não é planejamento tributário quando nós estamos no âmbito da evasão fiscal. Fraudes. E é curioso que essas categorias dependem de cada sistema jurídico. E aqui é muito o tema da minha apresentação. Estava quase 10 anos atrás, em um restaurante aqui dos Jardins, um que tem uma figueira bonita, grande. Estava lá já quase no momento da sobremesa com o professor português, um amigo, e eu lhe trouxe a seguinte questão. Imagine que um jogador de futebol integraliza os seus direitos de imagem em uma pessoa jurídica e, a partir daí, passa a realizar comerciais, passa a explorar os seus direitos de imagem a partir de uma pessoa jurídica. O que você acha disso? E ele me respondeu prontamente como se não houvesse uma outra resposta, a partir dos seus paradigmas daquele sistema jurídico no qual ele estava inserido. Aqui ele era um visitante jantando comigo. Ele me disse, fraude? E eu lhe respondi, esse é o meu ponto. Neste país, a decisão do agente competente foi estabelecer uma opção fiscal. Aqui, um professor pode muito bem exercer as suas atividades personalíssimas via pessoa jurídica. E nem por isso será chamado de fraude. Aqui é uma opção, um caminho imaculado, uma opção fiscal protegida pelo sistema ou mesmo incentivado pelo agente competente. E ele me perguntou o que o Supremo Tribunal Federal brasileiro disse sobre isso. Nós ainda não tínhamos a ADC número 66. A ADC número 66 trata exatamente da garantia legal dessa opção fiscal da exploração de atividades econômicas personalíssimas, via pessoa jurídica, com tributação mitigada, especialmente pela existência de regimes tributários como lucro presumido, por exemplo. Artigo 129 da Lei do Bem. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão somente à legislação aplicável a pessoas físicas, a pessoas jurídicas. Aqui, o tema da pejotização, que será tratada na sequência pelo professor Carlos, vem à tona. Há uma decisão do legislador ordinário, estabelecendo uma opção fiscal. Quando nós pensamos no agente competente neste país, nós temos a Constituição Federal, que estabeleceu uma série de princípios tributários e de ordem econômica, além de tantos outros valores e regras prestigiadas no texto constitucional. Nós temos a lei complementar, a quem cabe calibrar a norma geral de tolerância ou intolerância ao planejamento tributário. Minha leitura, me parece que o Supremo Tribunal Federal, na 2446, isso será tratado pelos demais colegas na sequência, o Supremo entendeu que o parágrafo único do artigo 116, estabelecido via uma lei complementar, a Lei Complementar número 104, de 2001, não trouxe uma regra anti-abuso, mas sim uma regra anti-evasão, e, portanto, houve o julgamento da sua constitucionalidade. O meu tema aqui é a decisão do legislador ordinário, a quem cabe estabelecer os fatos geradores e também preencher as lacunas, caso se verifique que um determinado planejamento vem sendo praticado, e ele, por não tolerar, cabe a ele, legislador ordinário, preencher essa lacuna, estabelecer que essa situação também se enquadra no fato gerador. E também cabe ao mesmo legislador ordinário estabelecer quais são opções fiscais, situações menos tributadas ou mesmo não tributadas. O professor Humberto Ávila nos diz que a nossa liberdade depende do conhecimento da norma, da compreensão da norma, na compreensão de qual norma existe e qual será observada. Quando nós temos uma norma expressa estabelecida pelo legislador ordinário, eu saio daquele âmbito, daquele círculo branco, que talvez alguns de vocês dissessem, mesmo antes dessa regra, essa opção seria válida. Aqui a minha liberdade está garantida. Aqui eu tenho uma decisão expressa do legislador competente, dizendo, se você assim agir, eu garanto, confie em mim,
eu garanto que a sua tributação será conforme uma pessoa jurídica. O Supremo Tribunal Federal foi provocado. O Supremo Tribunal Federal foi provocado, pois essa regra estaria sendo descumprida. E algumas demonstrações do descumprimento dessa regra foram trazidas. Precedentes do CARF, que o Supremo Tribunal Federal desconsiderou, mas também precedentes de tribunais regionais do trabalho, que, embora não declarassem a sua inconstitucionalidade, simplesmente as ignoravam. Os tribunais estavam ignorando essa decisão do agente competente. E o Supremo disse, ao você ignorar a existência de uma norma e aplicação de uma norma válida e vigente, é o mesmo do que você implicitamente compreender que ela é inconstitucional. E ao decidir, o Supremo Tribunal Federal analisou, boa parte do voto gira em torno de questões sociais, questões de âmbito da Justiça do Trabalho, da pejotização e o que essa norma poderia induzir. E o Supremo Tribunal Federal nos diz, regime jurídico, fiscal e previdenciário aplicável a pessoas jurídicas prestadoras de serviços intelectuais, incluindo os de natureza científica, artística e cultural, compatibilidade constitucional. Livre iniciativa e valorização do trabalho, liberdade econômica na definição de organização empresarial. Eu tenho liberdade econômica para organizar a minha atividade empresarial, a minha atividade que eu exerço de maneira personalíssima, o legislador competente via uma opção fiscal reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Eu tenho essa garantia, eu tenho a liberdade de assim agir. O julgamento, como é muito comum no Supremo Tribunal Federal, não foi unânime, naturalmente. E eu negritei aqui Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski, fazendo referência também a DIN 2446, em que eles foram votos divergentes. E notem que Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, nosso professor, Ricardo Lewandowski, agora aposentado, ministro do Supremo Tribunal Federal, tinha um posicionamento na 2446 muito mais garantista ainda do que os demais. Porque para eles, na 2446, uma norma geral de intolerância ao planejamento tributário deveria garantir que o Poder Judiciário analisasse uma situação que deveria ser desconsiderada pela administração fiscal. Sequer a administração fiscal deveria agir dessa forma. Em um julgamento como este, da DC 66, eles se unem à ministra Carmen Lúcia, ministro Edson Fachin, ministro Gilmar Mendes, ministro Celso de Mello, Luiz Fux, ministro Dias Toffoli, para compreender a respeito da constitucionalidade desta regra. Tivemos aqui o voto do ministro Marco Aurélio, ministra Rosa Weber, se posicionando em um sentido de que a regra seria inconstitucional pelo risco de pejotização. Em um congresso como esse, em que nós tratamos da necessidade de observância da lei, eu tomo a liberdade de encerrar essa minha fala, nesses segundos que me restam, não com palavras minhas, mas com palavras do professor Solon Borges dos Reis, de 1988, que trata exatamente da necessidade de observância da lei. E da necessidade que o aplicador da lei não se incumba nessa criatividade que pode ser tão danosa a todos nós, e que se apegue ao cumprimento da lei. A lei deve ser igual para todos e deve ser cumprida de uma maneira igual para todos. Quando eu tenho uma decisão do legislador competente tomada, quando eu tenho o Supremo Tribunal Federal dizendo que essa decisão deve ser cumprida, pois ela é válida no nosso sistema, eu trago aqui esses versos do professor Solon Borges dos Reis. Todos têm a sua lei, o Brasil quer ter a sua. Lei das leis que cantarei, na praça onde o povo atua. E no caminho desta lei, que há de ser minha e de ser tua, não recua a nossa grei, o nosso povo não recua. Porque mais forte que a voz do rei é a voz do homem da rua. O rei passa o rei, mas o povo continua. Muito obrigado. Obrigado, professor Luiz Flávio.
Eu tenho, então, a satisfação de convidar para fazer a sua apresentação a doutora Marta Leão. Gente, eu tomo a liberdade de pedir para falar de pé, mas já aviso que eu não vou ter a desenvoltura do meu amigo Luiz Flávio, que é um TED Talker nato, tá? Então, não contem com isso. Eu queria, claro, dar bom dia a todos e agradecer, primeiramente, o convite para estar aqui. E eu faço na pessoa do meu amigo, Ricardo Mariz de Oliveira, presidente do IBDT, e dos demais coordenadores do Congresso que estão aqui, Mara Caramico, Fabiana Carsoni, Rodrigo Maito. É uma honra ter a chance de falar nas arcadas para um público tão selecionado. A minha fala hoje, ela vai dialogar muito com o painel anterior, né? E eu fiquei muito feliz que a Clara trouxe já um panorama bastante detalhado relativamente a essa nova interpretação da legalidade tributária, tendo em vista o seu conteúdo material. Essa é exatamente a perspectiva inicial da minha fala, só que eu quero, a partir disso, explorar um novo aspecto, né? Explorar quais seriam as consequências desse fenômeno de deslegalização pelo qual a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem caminhado para fins de planejamento tributário. Existe alguma implicação, a partir dessa nova teoria de legalidade suficiente, para a definição dos limites daquilo que o contribuinte pode fazer para buscar a economia tributária? Então, a gente vai percorrer rapidamente a postura atual do Supremo, né? A Clara já explorou isso de maneira bem detalhada, mas rapidamente vamos enfrentar alguns desses paradigmas, para, então, definir o que seria essa legalidade suficiente, que teria substituído a noção de legalidade estrita, legalidade cerrada, e aí sim entrar no tema propriamente dito, que é analisar duas implicações disso para o debate do planejamento tributário. De um lado, uma permissividade com o uso de princípios, de standards, que são marcados pela sua vagueza, né? E, de outro lado, também uma complacência por parte dos julgados, tanto administrativos quanto judiciais, relativamente ao uso de métodos argumentativos que se afastam do sentido preliminar da lei, né, do sentido que decorreria do consenso relativamente àquelas expressões que tinham sido usadas pelo legislador. E aí, por fim, considerações críticas finais. Então, só para começar, retomando, de fato, como a Clara já explorou, o paradigma mais conhecido relativamente ao tema, né, o paradigma mais atual que a gente tem sobre essa matéria, é o tema de repercussão geral número 939. Basicamente, aqui, em 2020, o Supremo Tribunal Federal analisou se o artigo 27, parágrafo 2º da Lei 10.865, que delegou ao Poder Executivo a possibilidade de fixação das alíquotas das contribuições sociais sobre as receitas financeiras, estabelecendo apenas um limite máximo, se isso violaria ou não violaria a regra de legalidade tributária. E aqui, né, um contexto específico. Num primeiro momento, esse decreto definiu as alíquotas como sendo zero. E aí, num segundo momento, em 2015, que a gente tem um novo decreto que aumenta a carga tributária, né, e passa a definir uma carga, porque antes era zero, dentro ainda dos limites fixados pela lei. E aí surge o debate. Isso viola ou não viola a regra de legalidade? E o Supremo, por uma maioria bastante significativa, né, de 10 votos a 1, de fato, fixa a tese de que não haveria aqui uma violação à legalidade tributária material. Né? E, para entrar, vamos dizer assim, para argumentar, fundamentar essa posição, no sentido de que o fato de que um decreto fixe uma carga tributária majorada não violaria essa legalidade, ele se coloca, se usa a sua própria jurisprudência, especialmente no voto do ministro Dias Toffoli, que é o relator, para dizer que a jurisprudência do Supremo já vinha caminhando nesse sentido de usar uma noção de legalidade suficiente e não mais uma noção de legalidade estrita, rígida, fechada, porque essa segunda legalidade não teria capacidade de lidar com os problemas efetivos do direito moderno. Né? E usa essa expressão legalidade suficiente em uma série de votos, como a Clara já mencionou, e nesse tema usa essa expressão citando o livro do professor Marco Aurélio Greco. E aí,
eu me limito a tratar de apenas mais um precedente que segue essa mesma linha e que é usado no precedente anterior, que é o precedente da DIN 4697, né, que a Clara já mencionou, que trata exatamente da fixação das contribuições de interesse de categorias profissionais por meio de atos infralegais, sendo que a lei aqui também fixou apenas o teto. Tá? E, nesse caso, a gente tem como um relator o ministro Edson Fachin, e o ministro Edson Fachin é bastante firme no sentido de dizer que o entendimento da legalidade cerrada não se pode concordar, sob pena de inviabilização da tributação no país, ou, pelo menos, de assumir um modelo de legalismo datado na evolução histórico-filosófica das ideias tributárias brasileiras. Bom, então, o que seria essa legalidade suficiente, né? A gente precisa estabelecer algum tipo de noção, algum tipo de definição para essa ideia, que é, vamos dizer assim, um novo parâmetro de controle de constitucionalidade das leis tributárias, segundo essa nova jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A ideia aqui é que a lei, ela não precisa mais estabelecer, ela própria, todos os elementos da obrigação tributária. Se permite, se entende que ela pode estabelecer parâmetros, tá? E que esses parâmetros venham a ser complementados por outros tipos de normas, que não a própria lei. Tá? Então, o que deve ser pago, quem deve pagar, a quem deve pagar, quanto deve pagar, quando pagar, onde pagar, esses elementos da obrigação tributária passam a ser permitidos que sejam definidos por atos infralegais, desde que a lei tenha ali um parâmetro, sem estabelecimento de critérios objetivos de que parâmetros seriam esse, quanto de parâmetro eu preciso. Tá? E quais são as premissas, vamos dizer assim, dessa nova interpretação relativamente à legalidade tributária? A primeira premissa é uma premissa muito explorada pela Clara na apresentação dela e que é menos importante para o ponto de vista que eu quero tratar aqui hoje, que é esse espaço de discricionariedade técnica, né? Que é o reconhecimento que, em determinadas matérias, caberia ao Poder Executivo, ele teria melhores condições técnicas de conformar a hipótese de incidência, bastando para a lei definir um parâmetro. E daí mais duas premissas, e essas sim importantes para o debate aqui proposto nesse momento. Primeiro, a adoção de um ceticismo interpretativo, né? A adoção de uma ideia e que é repetida em todos esses acórdons, no sentido de que, como eu tenho problemas de equivocidade na linguagem, como a linguagem traz problemas de indeterminação, então, necessariamente, eu não tenho como contar com uma legalidade suficiente. Abre parênteses. Como se os regulamentos ou as decisões judiciais também não fossem feitas em linguagem e também não tivessem esses mesmos problemas. E uma terceira premissa, uma argumentação de que, para cumprir com a finalidade da lei tributária, para acompanhar o mundo moderno, as mudanças sociais, econômicas, políticas, né, para que a lei tributária consiga dar uma resposta efetiva, eu, então, precisaria ser mais maleável no sentido dessa exigência. Eu precisaria de uma legalidade mais fluida, uma legalidade mais adaptável à realidade, e não mais aquela legalidade estrita, fechada, rígida, que a gente teria originalmente. Bom, e a partir dessas premissas, eu entro no meu tema propriamente dito. Quais são as consequências disso para o planejamento tributário? Eu quero tratar especificamente de duas. Tá? E isso é muito interessante porque acaba dialogando também com a apresentação do Paulo Conrado no painel anterior, né? Embora sob o enfoque do processo tributário, aqui também essa deslegalização acaba trazendo consequências para o debate do planejamento. Então, a primeira consequência direta é uma permissividade muito grande com o uso de princípios sem fundamento legal que se baseiam em estándares marcados pela sua vagueza. Tá? E aqui, dois tipos de vagueza, usando a classificação que foi proposta pelo professor Humberto Ávila, num livro recente sobre o tema da indeterminação no direito, que é, de um lado, uma vagueza multidimensional e, de outro, uma vagueza socialmente típica.
Que tipo de vagueza são essas, né? Então, a vagueza multidimensional é verificada quando eu tenho dúvida, em casos limite, em razão da falta de clareza sobre quais dimensões desse significado devem estar presentes e como elas devem ser sopesadas entre si. E aí, um exemplo bastante claro para quem lida com planejamento tributário. Uma tributação baseada no critério da atividade econômica irrazoável, no comportamento irrazoável do contribuinte. E, segundo, uma vagueza socialmente típica, que também é verificada quando eu tenho esses problemas relativos à dimensão e como sopesar esses critérios, mas aqui eu conjugo isso com parâmetros sociais de comportamento, que têm elementos descritivos e normativos. Exemplo clássico do planejamento tributário. Uma tributação baseada em operação societária atípica, não habitual, anormal. Tá? E aí, eu proponho a seguinte analogia. Vamos imaginar que estamos dirigindo numa estrada e que as placas de trânsito dessa estrada, ao invés de determinar a velocidade a partir do qual nós seremos sancionados, então o comportamento que é permitido, proibido, obrigatório, a gente troque essas placas de trânsito por essas placas. Atenção, dirija de modo razoável. Atenção, não ultrapasse a velocidade habitual. E essas placas vão determinar aquilo que vai acontecer conosco. Ou seja, qual é a consequência que vai ser aplicada ao nosso comportamento. Tá? No fundo, quando a gente abre o espaço para esse tipo de norma, para esse tipo de critério marcado por essa vagueza, a gente está tendo o controle, né, vamos dizer assim, regulando o comportamento das pessoas com base nessas placas. Só que no direito tributário, no campo do planejamento tributário, é ainda pior. Porque não é que na nossa estrada existe a placa dirija de modo razoável, e essa é a regra vigente. No campo do direito tributário, existe a placa da velocidade proibida. Existe a hipótese a partir da qual a consequência vai ser aplicada. Só que, embora essa placa exista, e muitas vezes, na grande maioria das vezes, não exista um problema de determinação, não exista um problema de compreensão do sentido dessa placa, dessa norma, essa norma é derrotada para a aplicação do critério marcado pela vagueza. Então, eu tenho a placa da velocidade proibida, mas o agente de trânsito acha que, embora eu esteja dirigindo a 90, não é razoável, naquele contexto, para algum fim que ele determina como relevante naquele momento. Então, vejam, eu abro, né, mão da placa, que é determinada, cujo conteúdo orienta meu comportamento para a aplicação do critério marcado pela vagueza. E antes que se diga que isso é um espantalho, que isso não existe, que isso é uma bobagem, né? Porque essas são críticas feitas, muitas vezes, nesse tipo de debate. Eu vou citar 2 exemplos de 2 autuações de casos claros de planejamento tributário. Primeira, uma autuação sobre lucros no exterior com holding situado em país para evitar dupla tributação. A interpretação da lei tributária deve ter seu sentido conducente ao resultado mais razoável, que melhor corresponda às necessidades da prática e seja mais humano, benigno, suave. Portanto, dentro da letra expressa, procure-se a interpretação que conduza a melhor consequência para a coletividade. E o segundo, uma autuação sobre ágio interno, né? Um caso clássico de planejamento. O ágio deve decorrer de operações necessárias, normais e usuais da pessoa jurídica. Não há como estender os atributos de normalidade ou usualidade para um ágio, despesa de amortização, derivado de operações atípicas, não consentâneas com operações regulares, econômicas e financeiras da pessoa jurídica. Esses são os critérios que são usados nesses casos de planejamento tributário mesmo, dentro da concepção proposta pelo Luiz Flávio. Tá? Aqui, esses são os critérios que fundamentam essas autuações, na medida em que eu não tenho violação expressa a nenhum fundamento legal. Bom, e uma segunda consequência também é uma maior complacência com o uso de métodos argumentativos que se afastam do sentido preliminar do texto. A partir do momento que eu reafirmo ou reclassifico a legalidade tributária como uma norma de parâmetro, uma norma de diretriz,
uma norma que não impõe uma interpretação restritiva às razões previstas no próprio texto definido pelo legislador, eu, evidentemente, abro espaço para o uso de métodos, e aqui, pouco importa o nome que eu vou atribuir a esse método, analogia, interpretação extensiva, interpretação teleológica, interpretação econômica, porque o resultado é sempre muito similar, que é a construção de uma norma, de uma hipótese de incidência, que é mais ampla daquela que decorreria diretamente do sentido preliminar do texto. Então, eu vou além da lei. E eu vou além da lei com base na busca, às vezes muito louvável, de princípios muito caros ao ordenamento. Solidariedade, capacidade contributiva, justiça fiscal. E aqui eu cito uma manifestação expressa nesse sentido, que normalmente é utilizada para corroborar essa linha que a gente já vê em parte da doutrina e que agora a gente vê encontrar eco também na jurisprudência do Supremo. Em outras palavras, a lei alcança o que obviamente prevê, mas não apenas isso, alcança também aquilo que resulta da sua conjugação positiva com o princípio da capacidade contributiva. Não há nenhuma dúvida que nós conseguimos entender perfeitamente o que diz nesse excerto do livro do professor Marco Aurélio Greco. A lei não limita. É preciso fazer uma interpretação construtiva da lei a partir da busca da eficácia máxima à capacidade contributiva. Então, vejam, aqui eu tenho a lei, novamente, definindo o que pode ser feito, o que é permitido e o que é proibido. Mas eu me afasto desse sentido incontroverso, não indeterminado, para definir uma nova regra, em busca da promoção de direitos ou de interesses que sejam relevantes para aquele intérprete, para aquele aplicador, naquele caso concreto. E aí, para não estourar meu tempo, já me dirigindo às minhas considerações críticas finais, todo esse debate, que é um debate que vem sendo construído por parte da doutrina, e que agora a gente verifica também na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é um debate que parte de uma premissa equivocada, de que, como existe uma dificuldade de estabelecer o sentido exato das palavras em algumas situações, então não existe o sentido certo, não existe o sentido mais correto, não existe o sentido consensuado dentro daquele meio. Para usar um exemplo simplório, como é difícil determinar o cinza numa escala entre preto e branco, então o cinza não existe, ou o cinza não deve ser reconhecido, não deve ser buscado. Existe aqui um erro que foi enfrentado nessa obra sobre a indeterminação no direito do professor Humberto, de que da indeterminação do plano de como as coisas são, da indeterminação do plano do ser, a gente retira diretamente uma indeterminação do plano do dever ser, do plano do direito, do plano das normas imperativas, como se pudesse construir essa, vamos dizer assim, essa mesma noção de indeterminação aqui. E existe um elo comum em tudo isso. Um elo de perda da força vinculante dos termos da lei, de banalização da legalidade, como disse a Clara, no sentido de não reconhecer mais esse texto como razões, como entrincheiramento de razões para a tomada de decisão. A lei vira praticamente um conselho, uma norma de polegada, para usar uma expressão do Frederick Schauer. A lei não vincula, ela não prende, ela não limita o comportamento. Ela se torna maleável, ela se torna adaptável a partir dos interesses de quem a interpreta e de quem a aplica naquele caso. E, por fim, uma desconsideração às funções atribuídas pela Constituição à legalidade. A nossa Constituição estabeleceu uma legalidade tributária específica, que tem duas funções. Uma função garantista de proteção do contribuinte contra o arbítrio do Estado e uma função instrumental de promoção de outros direitos que estão vinculados diretamente à legalidade. Dignidade, Estado de Direito, princípio democrático, liberdade, igualdade. A partir do momento em que eu não reconheço mais a legalidade tributária como esse limite na atuação, como aquilo que de fato orienta e torna previsível para o contribuinte aquilo que ele pode fazer e quais são as consequências que serão aplicadas quando ele realizar aquilo que está previsto na regra,
a lei tributária ela perde o seu próprio sentido. Tá? E a gente deixa de reconhecer aqui o seu papel de orientar e de definir a decisão do caso concreto, tá? Independentemente daquilo que o intérprete vê como resultado mais justo, como resultado mais apropriado para o caso concreto. A partir disso, eu não só banalizo tudo o que estudamos sobre legalidade tributária, mas eu retiro sua total eficácia. E a regra do artigo 150, inciso 1, acaba se tornando uma mera repetição do que a gente tem no artigo 5º, quando o próprio Constituinte de 88 entendeu que, no caso do direito tributário, como eu tenho restrição de direitos fundamentais, eu preciso, sim, de um espectro mais amplo de proteção. Estou terminando. Muito obrigada pela atenção de todos. Muito obrigado, professora Marta. Professor Ricardo, por favor, nos dê a honra da sua apresentação. É muito ruim para ouvir daqui, né? Você não consegue ouvir. Tomara que ali fique melhor. Vou falar daqui, não porque é mais importante, mas que eu vejo melhor a todos. E eu tenho uma confissão a fazer. Eu tinha prometido para mim mesmo que eu nunca mais iria falar de planejamento tributário e nem escrever sobre planejamento tributário. Ao contrário da Marta, que acabou de lançar a segunda edição da sua obra magnífica, e do meu amigo Sérgio André, que gosta muito de escrever com isso, eu já não escrevo mais. Faz 50 anos que nós estamos falando de planejamento tributário. Então, por que eu estou aqui? Porque nós temos um fato novo no nosso cenário, que é a decisão do Supremo Tribunal Federal, na DI 2446 do Distrito Federal, que merece ser vista. Merece ser vista porque todos aqui, creio, estão familiarizados com o debate, os contra e os a favor do planejamento tributário, os mais ou menos a favor ou mais ou menos contra, mas todo mundo está sabendo todas as ideias que foram levantadas aí, não é? Inclusive, uma das razões pelas quais eu me afastei da discussão do tema é porque ele caiu muito para o lado ideológico e não jurídico. Então, eu me animei a falar sobre o assunto em função exclusivamente da decisão do Supremo Tribunal Federal. Nós ouvimos sempre também, bom, mas o Supremo somente declarou que é constitucional o parágrafo 1º do artigo 116, mais nada. A Procuradoria já falou isso, não aconteceu nada de novo, né? E há poucos dias atrás, ou poucas semanas atrás, eu vi um eminente jurista fazer uma interpretação dessa decisão, mais ou menos no mesmo sentido, não alterou nada, e pegou uma frase, uma passagem do voto do ministro Lewandowski. Uma interpretação muito fechada, não é, baseada na dicção de alguma ideia que o ministro teve. Me impressionou muito nesta decisão o fato de que, com exceção da competência para desconsiderar ato, no mais a decisão foi unânime. Todos os ministros concordaram que não haveria inconstitucionalidade na norma, a não ser com relação à competência ser administrativa, a respeito do qual 2 votos se manifestaram contrariamente a isso, mas os outros 9 votos foram no sentido que, até nesse sentido, a norma era constitucional. Nós tiramos alguma coisa a mais, além de sabermos que é constitucional? Esse é o que eu queria apresentar aqui para vocês, né? Eu vou me basear no voto da ministra Carmen Lúcia, relatora, porque os outros 2 votos, as outras declarações de voto, não colidem nos seus fundamentos, tem maneiras diferentes de falar, mas segue uma mesma linha de pensamento. Para esse debate em torno do planejamento tributário, nós tiramos alguma coisa dessa decisão? Eu creio que nós tiramos muita coisa. E tiramos dos fundamentos do voto da ministra. Mas fundamento não faz coisa julgada, todos nós sabemos.
coisa julgada é apenas a parte dispositiva. Mas eu lembro a vocês que a parte dispositiva não brota assim, né? O juiz não abre a boca e fala alguma coisa. Antes ele pensa, raciocina, desenvolve premissas e conclui. Essas premissas que são importantes. O Código de Processo Civil, atualmente, inclusive, determina que é elemento fundamental da sentença no sentido amplo, de acordo também, os fundamentos adotados. Não é? E usa uma expressão interessante, fundamentos determinantes. Determinantes do quê? Da decisão, da conclusão. Eu estou falando uma coisa óbvia para qualquer um de nós, advogados, porque nós sabemos que se os fundamentos forem contraditórios com a conclusão, cabe embargo de declaração. E, possivelmente, até com efeitos modificativos. Então, a parte dispositiva, sim, ela faz coisa julgada, mas ela tem um lastro, e esse lastro são os fundamentos. Outra coisa, não vamos confundir fundamento ratio decidente com obter dictum. Obter dictum é dito de passagem. Isso realmente não faz parte da formulação intelectual da conclusão. Eu trouxe uma colinha aqui para não esquecer, mas eu verifiquei no voto da ministra, de interesse para o debate da questão, 15 pontos. Eu não vou inventar nada, hein? Eu não vou falar aqui a minha opinião sobre o assunto. Eu vou ler, não literalmente, mas eu vou ler o resumo desses 15 pontos e vou fazer só um comentário no sentido de por que foi constitucional o parágrafo único. Primeiro ponto, a ministra diz que o parágrafo único do artigo 116 é constitucional porque não permite que seja descumprido o princípio da estrita legalidade. Nesse debate que vem vindo aí, do qual eu quero me afastar, né, se critica a qualificação da legalidade. Não precisa ser cerrada, não precisa ser fechada, não precisa ser estrita. Eu estou de acordo com isso. Legalidade é legalidade. Não precisa ser fechada, estrita. Nós sabemos que essa expressão surgiu porque, exatamente, tinha a tal da flexibilização, já coisa velha, hein? Não é de agora, não é? Flexibilização da legalidade. Alguns juristas acunharam a legalidade fechada, estrita, para dar mais força para a legalidade. Mas a legalidade é a legalidade, ela não deixou de ser diferente do que era, com ou sem esse qualificativo. Mas é interessante, sim, que a ministra tenha reafirmado que existe um princípio da estrita legalidade e que não foi descumprido. Agora, se nós invertermos a afirmação foi que o parágrafo único é constitucional. Eu vou dizer o contrário. Se ele tivesse permitido descumprir o princípio, ele teria sido inconstitucional. Então, vejo como uma coerência entre a ratio decidendi, uma delas, mas tem uma série, tem mais 14, e a conclusão. Marta, eu queria colocar minha colher nessa discussão do que é a legalidade, sabe? A legalidade, basicamente, é observar a lei, né? É aplicar a lei, não é ter opinião. Bom, então eu vou procurar na própria lei a definição do que é a legalidade. Nós temos uma definição da legalidade. Não está escrito lá, legalidade é isso. Mas está escrito no artigo 114 do CTN que o fato gerador é a situação necessária e suficiente à ocorrência da obrigação tributária. Olha que interessante. É necessário porque sem aquela descrição, sem ocorrer aquela situação descrita na hipótese de incidência da lei, não existe obrigação tributária, então ela é necessária. Mas aquela situação existindo, ela é suficiente, nada mais é preciso e nada mais se acrescenta.
ela é necessária e suficiente. Eu digo o contrário. Bom, se eu quiser acrescentar a hipótese de incidência, algo que não está na hipótese de incidência, isso não é necessário. E muito menos é suficiente. Ao contrário, é insuficiente para nascer obrigação tributária. Não estou fazendo jogo de palavras, eu estou lendo a lei e vendo o sentido do parágrafo do artigo 114. Para mim, isso que é legalidade. Em todos os aspectos da obrigação tributária. Todos, não é só o fato gerador é isto. Não. O aspecto quantitativo, o aspecto pessoal, etc, etc. Segundo ponto da ministra. O parágrafo único é constitucional porque somente admite que a autoridade fiscal aplique a alíquota sobre a base de cálculo como previsto em lei, para a hipótese de incidência efetivamente realizada. Eu acabei de falar, né? Eu falei antes de ler o que a ministra escreveu. É tudo que está na hipótese de incidência, com todos os aspectos. Ao contrário, né? Se o parágrafo único tivesse permitido que a autoridade fiscal se considerasse o ato jurídico e aplicasse uma alíquota não prevista, uma base de cálculo não prevista, uma hipótese de incidência não prevista, seria inconstitucional. Só é constitucional porque segue essa cartilha. Terceiro, acho que dá tempo. É constitucional porque, através dele, não pode ser aplicada a analogia, que está autorizada no CTN para certas finalidades, mas não para nascer obrigação tributária. Não precisa acrescentar muita coisa, não. O artigo 108 é um complemento do princípio da legalidade, ou uma decorrência do princípio da legalidade. Se tudo que foi dito pudesse ser esquecido por uma hipótese parecida, então nós não teríamos esse rigor, ou não teríamos a legalidade estrita para adotar a expressão do acórdão. É constitucional porque não significa que o agente fiscal possa aplicar a analogia. É uma continuidade do item anterior. É constitucional, mas ainda não pode ser aplicado porque depende da promulgação da lei. Isso aqui é de uma clareza, basta ler o parágrafo único até o finzinho, né? Mas há algum tempo atrás, antes da presidência do querido professor Carlos Henrique, a Câmara Superior aplicou o artigo 116, porque disse, não precisa de lei. Acho que leram até a metade do parágrafo. Então, esse ponto é importante, claro, mas isso aqui até que não levantava muita suspeita, muita discussão. A própria constitucionalidade não levantava muita discussão, né? A discussão está, será que vai haver algum problema de constitucionalidade na lei que vier a ser editada? Se vier a ser editada. Mas o parágrafo, por tudo isso que está aqui, ele é constitucional, nunca houve muita dúvida a respeito disso. Acontece que quem propôs a ação, propôs trazendo para o bojo dela toda essa discussão no meio acadêmico e lá nas cortes administrativas de julgamento. É constitucional porque se destina a assegurar a plena efetividade do princípio da legalidade e do princípio da lealdade. Está reafirmando, insistindo na validade, na importância do princípio da legalidade. Da lealdade é uma consequência. Né? A lealdade não significa que eu não possa, ou que seja desleal, eu fazer alguma economia tributária de uma maneira lícita. Nós vamos chegar a esse detalhe adiante. Agora, é desleal quem age dissimuladamente. Quem dissimula, que é o que está no artigo 116, parágrafo único, esconde a realidade, com a intenção de ter um proveito que não teria direito a ter. É constitucional porque o ato de desconsideração é o fato gerador previsto em lei. Veja, a ministra está insistindo nisso, né? Não foi uma vez só, né? Eu estou ficando chato já de repetir isso aqui. E vou inverter também, né? Seria inconstitucional se tivesse permitido cobrança sobre fato gerador não previsto em lei.
É constitucional porque a desconsideração por ele autorizada é limitada aos atos que têm a intenção de dissimulação ou ocultação do fato gerador. Dissimular ou ocultar é simulação, é uma forma de apresentar uma realidade diferente da realidade verdadeira, né? E aqui ela pontua bem claramente, não? Qual é o objetivo da norma? É atacar essa dissimulação, ou, voltando lá atrás, essa deslealdade com o ordenamento jurídico. Com o ordenamento jurídico, não é com o fisco, não. Hoje, desde 2002, pelo Código Civil, a simulação que nós chamávamos de inocente, que é aquela que não causa prejuízo a ninguém, ela é tão nula quanto a inocente, porque o que se protege não é uma pessoa, mas é o ordenamento jurídico. Então, aquela deslealdade e essa dissimulação é uma agressão ao ordenamento jurídico, não só ao fisco. É constitucional porque a desconsideração é limitada aos atos que têm intenção de dissimulação ou ocultação do fato gerador. Ao contrário, né? Se não fosse assim, a norma seria inconstitucional. Olha que importante. É constitucional porque não proíbe o planejamento tributário. Poxa, mas não precisaria nem falar isso, né? Mas existe uma corrente que todos conhecemos aqui, que coloca tantos obstáculos, que praticamente você tem o direito, mas não tem como exercer o direito ao planejamento tributário. Se a norma proibisse o planejamento tributário, ela teria sido declarada inconstitucional. Ela é constitucional porque ela não proibiu. Ela é constitucional porque não coíbe a continuidade. A economia fiscal através de forma coerente com o ordenamento jurídico, isto é, sem simulação, sem abuso de direito, etc., etc., etc. Através de forma coerente com o ordenamento jurídico, a obtenção de uma situação menos onerosa, por evitar a ocorrência do fato gerador. Estava lembrando, ali, comentando com o Durval, aquela questão das opções, eu lembrei da afirmação do Luciano Amaro. O planejamento tributário é fazer algo em vez de outra coisa. É fazer uma escolha, né? Em vez de fazer uma coisa, eu faço outra. E aqui a ministra disse, evidentemente, eu vou escolher o que é menos oneroso para mim. Parágrafo único. É constitucional porque a elisão fiscal é lícita, dado que por meio dela, o contribuinte evita a relação jurídica que faria nascer o fato gerador. É isso que nós lemos como definição de elisão fiscal em contraposição à evasão. Ele é constitucional porque a elisão é distinta de evasão. A evasão é aquela em que o contribuinte oculta o fato gerador e omite-se no pagamento. E é isto, diz a ministra expressamente, é isto que é combatido pelo parágrafo. Eu posso dizer, bom, se o parágrafo combatesse o planejamento tributário lícito, ele seria inconstitucional, porque o direito ao planejamento tributário, foi dito aqui nas palestras anteriores, tem fulcro constitucional, inclusive. Depois, vou terminar rapidamente, é constitucional, porque o artigo 110 não foi alterado, que é a prevalência, como nós sabemos, junto com o 109, dos institutos, conceitos e formas do direito tributário, que é muito importante, porque o mundo econômico, onde estão as manifestações de capacidade contributiva, são regidas pelo direito privado. Sem o direito privado não acontece nada, não acontece fato gerador, nem não fato gerador, né? E é por isso que eu tenho que agir com absoluta legalidade perante as normas do direito privado. É constitucional porque não dispõe de espaço para interpretação econômica, e nem é norma sobre interpretação. É norma de combate à evasão. E, por fim, claramente ele diz, apesar de que a exposição de motivos tenha declarado, e nós lembramos disso, né, foi em 2001, tenha declarado que o objetivo era combater a elisão fiscal, na verdade não é isso que está na norma. O que está na norma é tudo que foi dito antes, combate à evasão por via de simulação. Agora, alguém pode dizer, puxa, mas não foi dita nenhuma palavra a respeito
da mais controvertida questão neste século, em torno de planejamento tributário, que é a necessidade de haver motivação econômica não tributária. Realmente não disse. Mas eu volto àquele artigo 114. Em algum lugar da lei está dito que precisa haver motivação que não seja tributária? Bom, eu já parto assim da seguinte premissa: se eu faço planejamento tributário, o meu motivo é economizar tributo. Eu não vou fazer planejamento tributário para pagar mais imposto. Eu faço planejamento tributário como eu faço planejamento de compra de matéria-prima, planejamento de contratação de pessoal dentro da CLT ou não. Tudo isso é planejamento da atividade empresarial. A definição de empresário é isso, né? É tomar decisões relativas aos meios de produção, com seus custos. E os tributos são custos altíssimos. Então, o planejamento tributário faz parte da vida da empresa, do dia a dia da empresa. O gestor, ele planeja tudo, planeja, não tem nada de anormal. Então, quando se fala de planejamento tributário e o acordo reconheceu o direito a ter economia, é evidentemente que o meu motivo é ter a economia tributária. Agora, é claro, eu posso entender que se eu não tiver uma explicação negocial para os atos, eu posso, na interpretação dos fatos, e não da norma a ser aplicada, eu posso ter dúvida se eu estou perante uma situação de simulação. Ao contrário, se eu puder dizer e provar que eu estou fazendo isso porque eu tenho tais e tais vantagens também no campo não tributário, eu afasto fortemente algum indício de que possa existir de simulação. Mas isso não significa que a motivação, seja qual for, seja necessário. Pelo contrário, o direito brasileiro nos dá duas mensagens. O direito positivo. No âmbito do direito privado, os motivos só são... eu não sei ler, viu? Por isso não adianta você mostrar para mim. Estou terminando. No direito privado, os motivos só invalidam os atos quando eles forem ilícitos. E planejar tributariamente não é ilícito, o Supremo acabou de dizer. Então, eu não cometo uma ilicitude fazendo alguma coisa para economizar tributo. Em segundo lugar, e volto novamente ao 114 do CTN, nós já tivemos uma norma no direito positivo brasileiro proibindo, ou melhor, permitindo a desconsideração do ato ou negócio jurídico quando não houvesse motivação não tributária. Era o artigo 14 da medida provisória 66, de 2001. Esse artigo, ele vigorou durante 2, 3 meses, alguma coisa, até virar a lei 10.637, teve um período de vigência, enquanto a medida provisória estava lá no Congresso, foi norma em vigor. Só que, com a não conversão em lei, perdeu eficácia desde a data da sua promulgação, conforme está escrito no artigo 62 não é de nenhuma instrução normativa, nenhum regulamento da Constituição Federal. Perdeu eficácia. Como é que é possível continuar a ser aplicado? Vou confirmar o ato de infração porque não tem motivação tributária. Isso é descumprir a Constituição. Descumprir o quê? A estrita legalidade. Obrigado. Muito obrigado, professor Ricardo. Por favor, professor Sérgio André, com a palavra. Bom, olá. Bom dia a todos e a todas. É sempre uma alegria imensa, né, voltar aqui a esse salão nobre, depois de tanto tempo, né, aqui que eu tive já diversas passagens marcantes, falas polêmicas, então sempre gosto de voltar aqui e vou tentar conter ao máximo, né, as polêmicas nessa manhã de hoje, né, saudar, né, meus queridos Marta, Durval, nosso queridíssimo
né, Ricardo Maris de Oliveira, ídolo de nós todos, né, o Carlos Henrique, Luiz Flávio, saudar todos os professores e professoras que estão aqui presentes na figura do meu querido professor Luiz Eduardo Chueire. Como eu disse, uma alegria estar aqui. O tempo vai passando, e eu sou falastrão, então eu vou direto ao assunto. Antes da gente começar, o Durval, perdão, Durval, eu sou um sujeito informal, tenho dificuldade com esse negócio de doutora. Durval comentava comigo aqui, falava, olha, vai ser interessante esse painel para mim, porque a vida inteira eu fiz planejamento tributário, isso é a minha vida, planejamento tributário. E o Durval exerce hoje uma função, obviamente, com muito mais brilho e sucesso, que eu exerci no passado. A gente tem esse histórico comum, eu fui sócio de auditoria numa empresa concorrente do Durval durante alguns anos, e também tenho essa vida de quem faz planejamento tributário. E ele dizia, não, vai ser muito bom, que eu vou aprender muito e vou levar esses ensinamentos para a minha prática do dia a dia. E eu tenho a triste notícia, Durval, que não vai acontecer isso. E não vai acontecer isso por uma questão que eu venho levantando há muito tempo. Nós, a doutrina, tem falhado miseravelmente com pessoas como o Durval. Não só com pessoas como o Durval, que efetivamente estão ali, na lida, no dia a dia, tendo que decidir, posso implementar essa estrutura, posso, não posso, devo fazer essa reorganização, não devo, qual o risco? Eu sempre falo isso, o consultor tributário, ele é, de uma certa maneira, um futurólogo. A função do consultor tributário, eu vejo muita gente jovem aqui, é decidir no presente qual é a chance daquela decisão dar problema no futuro, sendo que o futuro é um futuro de muito longo prazo. Então, você está pensando, olha, qual é a chance disso ser autuado daqui a 4, 5 anos? Qual é a chance do CARF manter a autuação daqui a 10 anos? Qual é a chance de eu ter um êxito judicial daqui a 15 anos, 20 anos? Então, é isso, a nossa função, muitas vezes, é essa função de decidir o que vai acontecer no muito longo prazo. E qualquer um que estude a capacidade, nós temos aqui o nosso querido André Foloni, que é um estudioso da complexidade, a nossa capacidade de adivinhar a solução de questões complexas no longuíssimo prazo, ela é próximo de zero. E por isso que é a dificuldade da gente, da atividade profissional que exerce o meu querido Durval, que é essa atividade de tentar adivinhar o futuro. E como eu disse, a gente vem falhando, Durval, contigo, com conselheiros do CARF, com juízes, miseravelmente, porque a gente vem pautando o debate do planejamento tributário em falsos problemas. Eu comentava com o meu querido Leonardo que, quando venho à USP para falar de planejamento tributário, lembro da banca dele, de doutorado, que participei aqui, se a memória não me trai, em 2019. E na época, na sua longuíssima tese, eu devo dizer, ele, a gente tem sempre que fazer esse comentário, eu estou com outra agora cadê? O Zé Maria, que sumiu daqui, também chega um negócio de quase 700 páginas, você fala, mas para que 700? Mas, bom, aí é outro debate paralelo. Mas, bom, estava aqui na banca o Leonardo, e Leonardo pautando o debate, meio que se colocando na discussão entre a tese de nossa querida Marta e o debate de dever fundamental de pagar tributo. Ele insistia, existe um direito fundamental de economia tributária. Eu dizia para ele, olha, ótimo, acho que afirmar que existe um direito de economia tributária, não tem nada contra isso. Acho que ninguém tem nada contra afirmar que existe um direito de economia tributária. E aí eu lembro, não sei se Leonardo vai lembrar, vai recordar disso, eu falei para ele, Leonardo, vem cá, mas caso se separa, pode fazer, cabe nesse seu direito fundamental de economia tributária? Ele falou assim, não, eu não acho que caso se separa cabe, porque eu acho que caso se separa é uma simulação. E aí eu falei, bom, então a gente pode dar um passo seguinte para concluir que afirmar que existe um direito fundamental de economizar resolve muito pouco ou quase nada dos problemas concretos no dia a dia. Da mesma maneira que afirmar que existe um dever fundamental de contribuir resolve muito pouco ou quase nada de qualquer situação concreta. A discussão sobre planejamento tributário, ela não se dá nesse plano de valores constitucionais, princípios constitucionais. Eu venho insistindo, e tenho aqui, faço mais uma vez referência ao professor André Foloni. O professor André Foloni me convidou ano passado
para participar de uma conferência na PUC do Paraná, e com essa proposta, né, de eu fazer esse contraponto entre direito fundamental de economizar e dever fundamental de contribuir, e lá eu dizia, olha, para as situações concretas, essa celeuma, ela é inerte, ela resolve zero problemas concretos. Durval, meu querido Durval, ele vai decidir implementar ou não implementar uma reorganização com base nessa dicotomia 0 vezes. Porque isso não resolve problemas concretos. Não é assim que a gente... O meu querido Ricardo Krakowiak, que está aqui, um dos advogados mais bem-sucedidos, né, do contencioso tributário brasileiro, vai ganhar 0 casos, né, fundamentando as suas argumentações basicamente nisso. Mas eu tenho um direito de economizar, da mesma maneira que deveria perder 0 casos, né, com o argumento oposto, mas você tem um dever fundamental de contribuir, porque o debate não se dá nesse intervalo. Como eu venho, da mesma maneira que era a dicotomia anterior, que é outra dicotomia falsa, que tentava pautar o debate de planejamento tributário na dicotomia legalidade versus capacidade contributiva, é outra bobagem. Obviamente, você diz, você tem que seguir a lei. Tem que seguir a lei. Eu digo que tem que seguir a lei, o Marco diz que tem que seguir a lei, todo mundo tem que seguir a lei. Aí você entra numa outra discussão que a gente teve aqui, mas o que diz a lei? Aí é um outro debate, né? Mas que tem que seguir a lei, que você só tem que pagar tributo previsto em lei, né? E que você tem que pagar tributo nas circunstâncias que estão previstas na lei. São debates que, assim, são muito interessantes para nós, porque geram esse tipo de confronto argumentativo, muito acalorado, muito entusiasmado, mas que eu venho dizendo, esse debate axiológico, principiológico, ele impede que a gente avance no que realmente é relevante, que é a gente pensar nos critérios concretos. Eu venho insistindo muito nisso. O planejamento tributário é uma questão, 90% das vezes, de fato. Se a gente pegar uma situação concreta muito simples, imagina planejamento tributário de fragmentação contratual. É um tipo de planejamento tributário que se tornou muito comum, principalmente pós-2001, quando o Supremo vem e diz que locação de bens não tem ISS. E aí tem um ponto que o Luiz Flávio falou na fala dele, que é muito importante, e eu devia ter começado falando isso. O planejamento tributário, eu sempre falo dessa questão, o planejamento tributário é algo intuitivo, é algo humano, não tem como demonizar, vilanizar o planejamento tributário. Eu sempre falo, quem vilaniza o planejamento tributário nunca teve um DARF no seu CPF. Qualquer um com um DARF de 10 milhões de reais no seu CPF, havendo uma alternativa a fazer com que os 10 milhões de reais virem R$0, ou que os 10 milhões de reais virem 5 milhões de reais, ou que você possa pagar os 10 milhões de reais daqui a 5 anos, vai aceitar fazer. Então, isso é outro problema do debate do planejamento tributário, que é transformar a discussão sobre motivação. Isso é outra bobagem. A intenção de não pagar tributo, pagar menos tributo ou pagar tributo depois, é não só absolutamente humana, salvo pontos fora da curva, talvez Madre Teresa, Gandhi, não sei, mas as pessoas, em geral, querem economizar tributo, querem pagar menos tributo. Se meu querido Arthur me dissesse amanhã que tem uma maneira de eu pagar metade dos tributos que hoje eu pago no escritório, eu falo, ótimo, me conta qual é. Então, assim, querer pagar menos tributo, a motivação que leva a pagar menos tributo é irrelevante também. Não é aí que você resolve. A questão é, o que você faz para pagar menos tributo? Então, volto ao meu exemplo da fragmentação contratual. O que é a fragmentação contratual? Olha, eu tenho, dentro de uma mesma prestação, mesmo de uma mesma atividade, eu tenho 2 que têm tributações individuais diferentes. A prestação de serviço com ISS e a alocação de bens sem ISS. Ora, se eu realmente realizo 2 atividades empresariais diferentes, e se antes de 2001 eu tinha um contrato único, a partir de 2001 eu fragmento aquele contrato em 2, pagando ISS em um e não pagando ISS em outro, isso é ótimo. É uma forma legítima de planejamento tributário. Agora, vejam que isso não tem nada a ver com a interpretação do fato gerador, do ISS, não é uma questão de legalidade, é uma questão de fato. A lei que estabelece o fato gerador do ISS se mantém assim, a mesma, prestar serviço. Agora, se eu tenho a mesma situação e um exemplo esdrúxulo, eu estou aqui hoje, meu querido Ricardo fala que eu faço essas falas polêmicas e tal, e dizem que, imagina que Ricardo diz, olha só, Sr. André, por conta da fala desse ano eu vou te pagar R$100 mil, o que eu certamente não negarei. Falei, ótimo, Ricardo, R$100 mil no meu bolso, fantástico. E aí eu filo para o Ricardo e falo só, Ricardo, mas é o seguinte, R$100 mil, vou pagar ISS sobre isso, não quero pagar ISS sobre isso.
o que nós vamos fazer é o seguinte, eu vou alugar para você o meu terno, né? Vai ter aqui uma locação de terno e prestação de serviços, né? Porque aí num eu não tenho ISS e o outro eu tenho ISS. Ora, é óbvio a questão de fato que eu não aluguei meu terno para o Ricardo. Usar terno foi uma necessidade para eu não chegar aqui pelado e afrontar as pessoas e gerar uma evasão completa do salão. Então, vejam bem, o planejamento tributário, a discussão real de planejamento tributário é uma discussão de fato concreto, é uma discussão do que o contribuinte disse que fez e o que ele fez de verdade. Na maioria esmagadora das vezes, se a gente pensar qual é o tributo que gera mais casos de planejamento tributário, o imposto de renda. A gente não está discutindo ali a interpretação da regra matriz de incidência do imposto de renda, isso está dado. O que a gente está discutindo é se naquele caso concreto aconteceu o fato gerador ou não aconteceu o fato gerador. É fato. Então, o que nós temos que fazer, ou seja, volto à minha arguição do querido Leonardo. Todo mundo, não conheço nenhum autor que diga que não há limite. Todo autor diz que tem algum limite. Mesmo o autor, que, a meu ver, é o mais extremo de todos, que é o professor Ives Granda da Silva Martins, né, na defesa da liberdade, né, do contribuinte de forma geral, em função da sua visão muito peculiar do que é o Estado, mesmo na teoria do Ives Granda vai haver limite. Né? Então, não existe teoria sem limite. E aí, Durval, eu volto à minha nota pessimista do início. Né? Porque enquanto a gente está discutindo valores, enquanto a gente está discutindo princípios, a gente não está discutindo quais são os limites. A gente não está discutindo, então, por exemplo, uma coisa que todo mundo concorda, simulação é um limite. Só que quando você vai pesquisar, simulação é um negócio que, primeiro, no direito privado tem 1000 teorias sobre o que é ou não simulação. E dentro do direito tributário, a gente assumiu uma ou outra, e mesmo assim, quando a gente vai aos autores, a gente vai ver que, basicamente, tem várias teorias sobre o que é simulação. Eu lembro quando escrevia meu livro sobre a obra do Marco Aurélio, eu mandei um e-mail para o Ricardo, porque peguei uma definição de simulação do Ricardo, e disse, vem cá, Ricardo, essa definição de simulação, eu entendi direito a sua definição? E ele me respondeu, sim, você entendeu direito. Sempre que possível eu faço essa checagem, né, para evitar citar as pessoas de forma equivocada. Ele falou assim, sim, você entendeu direito o que eu digo, que é simulação. Eu falei, ué, mas a sua definição de simulação é igual à minha definição de simulação, que é igual a do Marco Aurélio Greco de simulação. Então, assim, existe realmente, né, um grande cisma sobre como que você controla planejamento nos casos concretos. Venho fazendo uma provocação, né, que a gente tinha que parar como doutrina de ficar escrevendo esses livros teóricos e pegar casos. Vamos pegar um livro de casos e vamos provocar, pegar todos nós da academia e dizer, vem cá, como foi feito em 2007 no livro que foi organizado pelo Douglas Yamashita. Ou seja, vamos provocar, vamos entender como que aquelas teorias se traduzem diante dos casos concretos. Isso foi o objeto desse meu livro, Planejamento Tributário e Liberdade Não Simulada, em que eu analisei as teorias do nosso saudoso, agora e queridíssimo professor Hugo de Brito Machado, e mais uma vez, Hugo, te deixo aqui meu carinho, meu abraço carinhoso, a professora Isabel Derzi, a professora Sérgio Calmon, e o que eu mais admiro, que eu acho que é um dos autores que tem a teoria mais próxima da minha hoje, que é o professor Sampaio Dória, antigo titular aqui dessa casa, que é super mal interpretado. O Sampaio Dória, ele era um autor razoavelmente restritivo da liberdade de economia tributária. Ele tinha um conceito de simulação bastante abrangente. Então, é isso que, se a gente quer avançar no debate do planejamento tributário, talvez seja essa a minha maior contribuição nessa manhã, a gente tem que, de uma certa maneira, dizer, olha, esse debate que nos trouxe até aqui, sobre valores constitucionais, sobre princípios, ele, de uma certa maneira, ele se esgotou. A gente tem que dar um próximo passo, e o próximo passo é desenvolver critérios que vão ajudar quem tem que tomar a decisão, seja na empresa, seja na consultoria, seja no CARF, de efetivamente conseguir decidir os casos concretos. E, nesse aspecto, eu volto a dizer, a doutrina vem falhando miseravelmente. Eu tenho 5 minutos, 4,5, e eu não posso deixar de comentar as 2 decisões do Supremo. A DC 66, ela, para quem já leu a íntegra, ela é estranha para nós. Porque, por mais que o tema fosse tributário,
por mais que o artigo 129 seja uma regra canhestra que autoriza planejamento tributário, eu acho o artigo 129 da Lei do Bem uma cicatriz na face do desordenamento jurídico brasileiro. Ele induz, e aí concordo com o que disse o Luiz Flávio, ele é um dispositivo que induz uma economia tributária que, a meu ver, é antisonômica, não faz qualquer sentido, mas é isso. O legislador ali, ele agiu para legitimar um determinado modelo. Embora, no seu voto na DC 66, a própria ministra Carmen Lúcia tenha dito, olha, isso aqui não significa que se esteja autorizando maquiagens contratuais. Que, de uma certa maneira, isso não é uma proteção contra a simulação. Né? Não é que agora basta qualquer contrato. Né? O que a gente está dizendo é que, se efetivamente houver uma atividade personalíssima sendo exercida através de um escritório de advocacia, ou através de uma empresa artística, essa estrutura está protegida. Mas a ministra Carmen Lúcia fez a ressalva ali, não, isso não é a proteção contra maquiagens. Né? Mas o debate da DC 66, ele é estranho para nós, como eu disse, porque ele foi essencialmente trabalhista. Tanto o ministro Marco Aurélio, a ministra Rosa Weber, eles, como são ministros que têm um passado no direito do trabalho, a discussão ali ela se deu muito mais da perspectiva da liberdade de contratar, da liberdade de patrão e empregado pactuar em certos modelos, do que propriamente tributário. Não há debate tributário na DC 66. Né? Então, a DC 66 ela passa ali em branco no debate tributário, embora o pano de fundo fosse uma questão tributária. Quando a gente migra para a ADI 2446, obviamente diferente, né? Ali a gente estava discutindo a constitucionalidade do parafundo do artigo 116. Eu não tenho muita dúvida que, em termos de valor, a ADI 2446 ela encampa o valor liberdade, ela dá uma relevância à liberdade do contribuinte. Né? Você tem liberdade de se organizar. E até aí, como eu venho dizendo, não acrescentou tanta coisa assim. Ninguém nega que você tem liberdade de se auto-organizar para fins de economia tributária. Isso não é um ponto. Obviamente, você tem liberdade de se organizar. Mas, como diz a ministra Carmen Lúcia, você tem a liberdade de se organizar, mas se valendo de estruturas usuais. Ela usa a expressão coerentes com ordenamento jurídico. O que é uma estrutura coerente com ordenamento jurídico? Você volta. É uma estrutura não simulada. Né? Então, da perspectiva do debate valorativo, né, de qual é o valor, de quais são os princípios que pautam o debate, talvez a gente possa até entender a ADI 2446 como algo que fecha um capítulo. Mas, novamente, quando a gente volta, e Durval, você me perdoe se eu estou te fazendo pilar dessa minha fala, mas quando o Durval volta para a mesa dele e tem que tomar a decisão de se a reorganização que ele está implementando vai ficar de pé daqui a 5, 6 anos, 10 anos, 15 anos, a ADI 2446 ela ajuda até a página 4. Né? E aí, e esse é o tema final que eu vou falar, acabou que o tempo ficou mais curto do que eu previ, o que tem de mais importante, que a gente tem discutido muito pouco também, e que, para mim, sai da ADI 2446 como fortalecido, em 2018, eu publiquei um artigo cujo título era "Para que serve o parágrafo único do artigo 116?". E ali, naquele artigo, eu dizia, olha, o parágrafo único do artigo 116 tem que servir para alguma coisa. Tem que haver situações que só podem ser questionadas com base nele, e tem que haver situações que podem ser desconsideradas com base no artigo 149. A gente não tem trabalhado em definir essa fronteira. E desde 2018 eu dizia, e continuo dizendo, o conjunto de situações que podem ser desconsideradas sem o parágrafo 116 é pequeno, não é grande. Então, nesse artigo de 2018, eu falava isso, olha, o conjunto de situações que prescindem do parágrafo 1 do artigo 116, para poder ser desconsiderado pela fiscalização, é um conjunto pequeno. E aí, quando eu falo isso, pessoas que têm um outro viés, né, já sempre falam, mas então você está reduzindo. Mas o meu escopo, o meu objetivo não é aumentar nem reduzir. Eu sou intérprete do sistema. Então, o sistema como está posto hoje, sem regulamentação do parágrafo 1 do artigo 116, ele tem um conjunto pequeno de situações que a autoridade fiscal tem competência para desconsiderar. E é esse trabalho que a gente tem que fazer, e isso encerro, Time's Up, eu encerro aqui com essa provocação. Né? Eu acho que nós, como academia,
devemos considerar absolutamente superado esse debate teórico, principiológico, axiológico, que não resolve problemas concretos. Eu acho que, talvez, para isso, a ADI 2446 tenha cumprido um bom papel de fechar o caixão desse debate. Então, esse debate já foi. E agora a gente tem que partir para o debate que realmente importa, estabelecer quais são os critérios, chegar a um consenso sobre o que é simulação, chegar a um consenso sobre o que está dentro do parágrafo 1 de 116 e o que está fora do parágrafo 1 de 116. É assim, Durval, que eu espero que talvez no Congresso de 24, de 25, de 26, a gente esteja de volta aqui e, efetivamente, você acha que a gente vai, de alguma forma, ajudar, né, você a tomar essas decisões difíceis nos casos concretos. Então, mais uma vez, eu agradeço. Muito obrigado. Meu caro Sérgio, muitíssimo obrigado por traduzir também as necessidades e os dilemas de um pobre planejador tributário. Muito obrigado. Agora, com a palavra, o professor Carlos Henrique. Bom dia a todas, bom dia a todos. Ficar por último, ainda mais na hora que o estômago ronca, não é muito fácil. Mas o professor Sérgio André facilitou muito a minha vida. E eu acho, com alguma prepotência da minha parte, que nós não vamos esperar 2024, 2025, 2026, não. Com relação ao pejotismo, nós vamos definir agora, viu, professor Sérgio André? Antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade, agradecer demais ao IBDT. Ao longo dos meus 61 anos e mais de 20 nessa casa, toda vez que eu sento aqui, eu fico tremendo. Então, se eu for tomar água e me molhar, vocês, por favor, considerem isso como um respeito que eu tenho enorme por vocês, por essa casa, por isso que nós estamos fazendo aqui, que é uma discussão propositiva. Tá? Então, agradeço demais, professor Ricardo, agradeço demais a coordenação do evento, e o faço na pessoa da professora Fabiana, pelo convite, e cumprimento a todas e a todos, na mesa em especial, o presidente Durval, parabéns, doutora Marta, fantástico, meu amigo Luiz Flávio, assim, terminou a apresentação faltando 30 segundos, um dia eu chego lá, né? Professor Ricardo Maris, como sempre, brilhante, e o professor Sérgio André, que facilitou demais a minha vida, e eu acho que eu vou poder liberar para o almoço antes dos 20 minutos. Vou tentar, tá? Limites do pejotismo sob a perspectiva da liberdade econômica e da simulação. Eu não sei se é razão da minha formação inicial na engenharia, eu tenho muita dificuldade para trabalhar o plano do direito num nível muito elevado. Eu tenho uma tendência muito grande a trazer os conceitos, e por isso eu sou extremamente conceitualista, para o plano da operacionalidade do direito. Eu tenho uma visão pragmática. E o professor Sérgio André falou numa questão, é reducionismo? Sim. Por que não? A máxima da engenharia é transformar em problemas complexos em situações simples. O que eu mais gosto é de chegar, pegar um problema complexo e reduzir A para sim, B para não, A ou B. Óbvio que com isso se corre um risco muito grande, mas em algumas situações isso é possível e eu acho que a gente vai analisar uma delas. Artigo 170, fundamento da ordem econômica, já foi discutido aqui, a Constituição é clara. Ela tem 2 pilares para a nossa ordem econômica, trabalho e livre iniciativa. E o parágrafo único explicita essa livre iniciativa quando ele diz que todos podem exercer qualquer atividade econômica, independentemente de autorização,
salvo nos casos previstos na lei. Embora eu tenha uma titulação acima da necessária para exercer a advocacia, eu não posso exercer, porque eu nunca prestei o glorioso exame da ordem. Estou me preparando para, no dia 9 de julho, enfrentar a primeira fase e, no dia 10 de setembro, enfrentar a segunda, né? E fiquei na dúvida se eu ia fazer em direito do trabalho ou tributário, mas eu optei pelo tributário para aprimorar os meus conhecimentos. Uma vez que eu prestei o exame da ordem, eu posso exercer a advocacia de qualquer maneira, como advogado autônomo, me filiando como empregado a algum escritório que me queira, me associando com algum dos meus inúmeros amigos. Eu posso fazer isso de qualquer maneira. E o legislador, como diz o professor Sérgio, criando uma cicatriz no sistema, e é fácil falar isso para um professor de Direito do Trabalho, ele simplesmente cria o artigo 129 da Lei 11.196, que todos vocês conhecem, e já foi dito aqui, inclusive, pelo meu amigo Luiz Flávio. O que eu quero chamar a atenção é para a primeira frase desse artigo 129. Para fins fiscais e previdenciários. Meus amigos, minhas amigas, quem é o destinatário dessa norma? Para quem que ela é feita? Quem que tem que conhecer de cor essa norma? O juiz do trabalho? O auditor fiscal do trabalho? O fiscal do IBAMA? Essa norma tem um conteúdo direto, ela é feita assim, só faltou escrever, senhor auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, a prestação de serviços intelectuais. É uma norma de conteúdo eminentemente tributário, uma norma cogente que vincula aquele que tem atividade plenamente vinculada de constituir o crédito tributário. Senhores, tirando lei de trânsito, tem um monte que eu gosto, tem um monte que eu não gosto. Eu cumpro todas. Lei de trânsito eu não gosto de nenhuma e normalmente eu não cumpro. Mas as outras eu cumpro. E como auditor fiscal, por mais que eu odeie essa lei, eu cumpro. Aliás, desculpa, anotei e esqueci. Parênteses. Disclaimer. Todas as opiniões que eu irei emitir aqui decorrem do meu posicionamento acadêmico e em nada refletem a posição da Receita Federal do Brasil. Senão o chefe não deixa eu vir mais, tá? Então, fechei o meu disclaimer. Como auditor fiscal, eu cumpro essa norma. Se eu verifico numa ação fiscal que existe a prestação de serviços intelectuais, mesmo que em caráter personalíssimo, por pessoa jurídica, o efeito tributário é de pessoa jurídica. Eu tenho como sair dessa determinação, dessa norma cogente, que, na minha visão, é endereçada para a minha categoria profissional? Tem. Artigo 116, no parágrafo único, já amplamente discutido, vou superar essa questão, ele diz, opa, aqui o controle boicotando o palestrante. Ele está me... Diz que a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador. E o professor Jorge André passou um tempão aqui com a gente, instigando, provocando, que essa questão é fática, muito mais do que teórica. E agora, volto para minha atuação. Estou lá fiscalizando uma empresa. Sei que eu posso desconsiderar, mas eu tenho uma norma cogente me dizendo que eu tenho que considerar aquele efeito. Como que eu posso desconsiderar aquilo? Qual é o limite, qual é a situação fática que eu consigo comprovar como
uma dissimulação, ou seja, uma alteração, uma ocultação da ocorrência do fato gerador ou dos elementos constitutivos da obrigação tributária, que nesse caso é muito importante. Existe uma outra norma cogente, a gloriosa CLT, que diz, textualmente, no artigo 9º, que são nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos nessa consolidação. Aqui o auditor fiscal já tem uma norma cogente. A grande questão é, o auditor fiscal é competente para reconhecer ou constituir uma relação de trabalho? Esse é o grande ponto. Por um lado, o auditor fiscal se vê compelido a uma norma que tem um conteúdo tributário impositivo. Por outro lado, ele tem uma outra norma que não está no âmbito das suas atribuições, CLT, a dizer que, no caso de fraude, desvirtuamento ou impedimento da aplicação desses preceitos, essa norma é nula, ou esse ato é nulo, melhor dizendo. Qual é o fundamento desse artigo 9º? É o glorioso parágrafo 3º, que define a relação de emprego, define quem é o empregado. E está grifado. O cerne da relação de emprego, o cerne de ser empregado é a dependência. Reflexo, a gloriosa subordinação. Só que, em reforma de 2017, pela primeira vez o legislador define quem é o trabalhador autônomo. E olhem como ele foi cuidadoso na definição. Autônomo é aquele que, cumprindo as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado previsto no artigo 3º dessa consolidação. Usando a figura do professor, pouco importa se eu dou aula mensalmente numa determinada escola, semanalmente numa determinada escola. Pouco importa que eu só dou aula nessa escola. Se eu for autônomo, segundo a CLT, autônomo eu sou. Aonde está o limite de licitude do planejamento tributário? Na questão fática, muito bem posta pelo professor Sérgio André. Ele sempre complica quando eu falo depois dele, mas hoje ele me ajudou. A questão fática é, esse trabalhador que está prestando o serviço intelectual, ele tem características de autônomo? Ele pode ser PJ. Cumpriu formalidade legal. Esse trabalhador tem características de empregado? Ele trabalha sob a dependência daquele empregador? Eu posso me socorrer do artigo 9º, em conjunto com o 116, parágrafo único, e o 149.7, na minha opinião, eu sempre multiplico internamente que o fundamento legal da autuação do pejotismo tem que ser os dois. Nesses casos, provando a subordinação, eu encontro o meu limite para o pejotismo. O auditor fiscal, necessariamente, para desconsiderar os serviços prestados pela pessoa jurídica, ele deve caracterizar a relação de emprego. Ele tem que mostrar que é uma pessoa física que trabalha com pessoalidade, de maneira onerosa, de forma habitual e, principalmente,
mediante a subordinação. Só assim ele tem uma condição vinculante para exercer sua atividade, poder dever de lançar o tributo, de aplicar o parágrafo 9º da CLT, deixar de aplicar o 129 da Lei 11.196 e demonstrar que aquele planejamento tributário nas relações de serviço, na prestação de serviço, ultrapassou o seu limite fático, porque nele existe uma simulação. Obviamente que eu tinha que citar o meu glorioso CARF, esses são os acórdons que embasam essa posição. Muito obrigado. Muito obrigado, meu caro professor Carlos Henrique. Mais uma vez, eu agradeço a presença da audiência. Eu queria encerrar esse painel pelo adiantado da hora, parabenizando todos os painelistas por suas excelentes apresentações, focadas no que foi a proposta do painel. E, desta forma, agradeço mais uma vez o privilégio de ter presidido esta mesa, encerrando essa sessão e agradecendo ao IBDT pelo privilégio de terem me convidado. Muito obrigado.